E aí, tá tudo bem com você? Bom dia. Eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora. Programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, que eu apresento com Rômulus Maia, que está na Suíça, e que daqui a pouco chega para apresentar o programa comigo. Eu desejo um ótimo dia para o Yorkshire Tea, Thaís Santos, Bárbara Isabela, Pedro Nicolas, Bete Garcia, a Cicleide Cassiano, muita gente já começa a chegar, Glace Leão, Camila Govedice, a nossa produtora, bom dia Camila, bom dia Tânia Amália Brito. Olha, eu já começaram aqui a repetir alguns nomes, então vou começar a falar com vocês que hoje é um dia muito especial e eu espero que vocês entendam que certamente vai existir em algum momento aqui do programa interrupção para que possamos trazer flashes ao vivo de algumas pessoas que estão em Porto Alegre e que estão combinadas para que possam entrar na transmissão, trazendo um pouco da atmosfera do local. Hoje é o dia 24 de janeiro de 2018, o dia em que completamos um ano que a Marisa Letícia, falecida, vítima da Lava Jato, vítima da perseguição da Globo, do PIG, da justiça brasileira, que está perdida. Hoje completa um ano que ela sofreu um AVC. E esse mesmo dia foi o dia que a justiça, que matou Marisa Letícia, junto com a Globo e com o PIG, e com médicos preconceituosos, que fizeram juramento de preservação da vida, mas que zombaram do sofrimento daquela mulher, hoje, nesse mesmo dia, será julgado, em segunda instância, o maior líder político da América Latina, Luiz Inácio Lula da Silva. Não importa o resultado, o que eu posso afirmar para você, desde agora, no início desse programa, é que a justiça brasileira já está condenada pelo povo. A expressão de resistência, de luta, que foi de uma forma expressiva divulgada nas redes sociais, furando aí uma bolha do PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Aquela expressão é a alma do brasileiro hoje. O brasileiro que não suporta mais ver uma concessão pública como a Rede Globo envolvida numa máfia internacional da FIFA ditar as regras para a justiça do nosso país. Uma empresa como a Rede Globo, sonegadora de impostos, que por isso permite que milhões de brasileiros sejam jogados na miséria, na fome, no desespero. Essa empresa transforme a justiça num puxadinho do Projac. O brasileiro está cansado de tudo isso. O brasileiro está cansado de ver malas de dinheiro, ladrões com contas na Suíça, uma justiça totalmente parcial, protegendo tucanos, canalhas como Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, soltos, falando em ética, falando em justiça, pregando esses moralistas sem moral que estão aí. Lula vai ser condenado. Eu posso dizer a minha opinião. Vai ser condenado por essa justiça. Porque essa justiça aí não se respeita. Justiça desmoralizada em todo mundo. A imprensa de todo mundo fala hoje do absurdo que é essa sentença desse moleque chamado Sérgio Moro, que inventou um crime para Lula para condená-lo. Mas entre a condenação da justiça e a condenação do povo a essa justiça, existe aí a grande diferença que eles não contavam. O plano deles era de que Lula chegasse hoje para ser julgado, com o povo exigindo a sua condenação, e Sérgio Moro e outros juízes oferecendo a ele aparato policial para que ele tivesse um julgamento digno. Essa era a utopia dos canalhas. O que vimos foi exatamente o oposto. Os juízes são vistos por toda a sociedade e por todo mundo
como verdadeiros canalhas. Canalhas que nós já sabemos o que é que eles vão fazer hoje. E por isso, vamos pressioná-los. Pressioná-los a partir de agora. Vamos pressionar a Globo. Não é na porta da Globo o protesto. Tem que entrar, ocupar a bancada do Jornal Nacional e falar a verdade. Fazer como Marighella fez. Ocupar as antenas. Trazer a verdade para o povo. Chega de mentira. O dinheiro do povo vai para a Globo, enchendo os irmãos Marinho de dinheiro. Isso não pode. Lula vai ser condenado em segunda instância por canalhas que estão na justiça, comandados por uma empresa mafiosa que é a Rede Globo. São os interesses dos Estados Unidos, do mercado financeiro, que estão sendo representados por uma corja, uma elite podre que existe no Brasil. O Brasil nunca teve uma revolução e é preciso que nós, brasileiros, possamos juntos, nesse momento, promover essa revolução que é necessária. Revolução não é uma palavra proibida. Quando as instituições estão falidas, quando as instituições se insurgem contra o próprio povo que deveria defender e representar, contra o próprio país que deveria fortalecer a sua soberania, as suas fronteiras, as suas riquezas sendo exploradas pelo seu povo, para o seu povo, então chega o momento de cada cidadão, cada cidadã se insurgir contra a baderna instaurada no poder. A baderna está no poder, inclusive no quarto poder, que é a imprensa. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia de debate político. E toda vez que existe debate político no Brasil, quem ganha é o povo. Toda vez que existe o debate político, o povo percebe que a Globo é a maior inimiga do brasileiro. O povo percebe agora que nós, brasileiros, estamos sob ataque, que o nosso país está sendo roubado, que o nosso povo está sendo jogado na miséria, que querem condenar o nosso povo à escravatura. E por isso, precisamos resgatar o nosso país, precisamos resgatar a nossa dignidade. Porto Alegre é, sem dúvida, neste momento, a mais bela atmosfera da política, resgatando os bons momentos da política brasileira, onde o povo se insurgiu contra os abusos das autoridades no poder, os abusos da elite brasileira, parte dela internacional, mas no Brasil, promovendo o holocausto dos pobres. E esse holocausto dos pobres temos que repudiar. Hoje, 3 juízes do TRF4, já com histórico revelado nas redes sociais, histórico que eles se orgulham, mas de racismo, preconceito contra nordestinos. Esses são juízes que vão dizer que aquela vergonha escrita por um juiz canalha, comprometido em casos de, pelo menos, de tráfico de influências com a esposa e o seu padrinho de casamento e amigo, Sérgio Moro, que, segundo o Tacla Duran, está no esquema da panela da Lava Jato para vender sentença, emprenhado por uma emissora corrupta que o mundo sabe que está na máfia da FIFA, que todos os brasileiros sabem que é uma empresa sonegadora. Essa é a justiça que vai julgar Lula. A justiça que se orgulha de massacrar nordestino em Canudos. A justiça que não tem vergonha de ser comandada por uma empresa mafiosa de comunicação que montou um patrimônio com sangue, suor e lágrima dos brasileiros em ditaduras e golpes. Hoje não é Lula que será condenado, é a justiça brasileira que irá assinar o próprio atestado de óbito. E quando isso acontece, quando não temos esperança na justiça, nas instituições, é o momento do povo entrar. É o momento do povo dizer: vamos reconstruir a nossa nação.
Está aberto aqui o programa Duplo Expresso e eu desejo a você um ótimo dia de reflexão. No programa de hoje nós vamos ter a Patrícia Vauquier, que vai falar sobre a repercussão do julgamento de Lula em Paris. E também nós vamos falar sobre o julgamento de Lula e todas as consequências com o Leonardo Boff, que é reconhecido internacionalmente como uma das cabeças pensantes do Brasil. Ontem assisti aos discursos, muitos deles emocionados, assisti a centenas de manifestações, vídeos, coberturas de cidadãos comuns nas suas próprias páginas, comentários, li uma série de opiniões e o que eu trouxe aqui no início desse programa nada mais foi do que o extrato de tudo isso que estamos vendo e vivendo no Brasil nesse momento. Obviamente que temos um inimigo bem perto de nós. Esse inimigo é o analfabeto político, aquele que ainda vibra com a injustiça contra Lula e que sequer percebe que será a próxima vítima. Esse é o nosso maior adversário, mas temos que lutar por ele também. Temos que lutar por ele porque este é inocente. Este é um burro, coitado, desprezado pelo Estado, enganado pela imprensa, incapaz de formular o próprio pensamento, defende o próprio opressor. Rômulo chegou, vou adicionar o Rômulo aqui. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo. Essa quarta-feira histórica, né, Wellington? Com certeza. Hoje é um dia histórico. Eu tinha certeza que você vinha de azul tucano hoje. Eu vim de vermelho de propósito, né? E eu quero dizer, Rômulo, que esse é um programa que a gente não pode, em hipótese alguma, dizer que Lula é condenado. Hoje é um dia de lembrarmos que quem é condenada é a justiça pela própria justiça. Quando um réu é visto como adversário, a justiça já está morta. Quando um réu é punido, incriminado, condenado por algo que a justiça forjou, é a justiça que está condenada. Rômulo, você é advogado. Preciso hoje da sua palavra profissional. Wellington, diga. Fique à vontade. O que a gente vê no Brasil é o arbítrio, é a anomia. Não há mais lei. As pessoas costumam confundir, Wellington, texto constitucional com Constituição. É que nem você confundir um contrato com instrumento contratual. Uma coisa é o que está escrito no papel, aquele livrinho da Constituição. Aquilo é o texto constitucional. A Constituição, e aí eu estou falando de teoria constitucional, a Constituição de um Estado, de um país, é o pacto político. Tanto que muitas vezes os ministros do STF usam como sinônimo, falar carta política, o pacto político, para não ficar repetindo Constituição, Constituição, Constituição. Então, o pacto político é quando as diversas forças da sociedade se reúnem e concordam diante da correlação de forças entre elas em termos para sua convivência, para disciplinando como o Estado vai se constituir e a atribuição de poder ali feita, o que é protegido, o que é garantido. E aí, nesse caso, o pacto constitucional ele foi rompido. Ele foi rompido, já vinha sendo atacado com mensalão, mas assim, foi principalmente assim, acabou o pacto de 88, que foi quando as forças do Brasil se reuniram na saída da ditadura e falaram:
Bom, vamos nos reunir, vamos escrever as regras daqui para frente, como vai se organizar o Brasil. Esse pacto político, ele acabou com o golpe. Ali acabou, foi quando eles não aceitaram. Porque o pacto político, quando se reuniram as forças populares, os ricos, todos os interesses representados, é legítimo. O interesse do capital, todo mundo se reuniu e falou, olha, então assim é assim que o Estado vai se organizar e a eleição para a chefia do Estado é por sufrágio universal direto. Ali eles romperam, eles acabaram com essa regra. Então, assim, embora o texto constitucional continue lá, mas mesmo o texto constitucional está sendo mutilado, né, com essas emendas, PEC da morte, o caramba, mesmo o texto constitucional ainda existindo, o pacto constitucional não subsiste. É um papel, virou um papel qualquer. Então, ali foi o fim do Estado de Direito. Não há mais Estado de Direito no Brasil. Então, como o pacto político foi rompido, o que a gente vê é a força, o embate entre as forças políticas. Porque o pacto político é o que elas próprias acordam para acabar com a briga direta. Então, como agora não há mais um pacto político regulando, a gente está indo dia a dia com elas se chocando para ver, entendeu? uma nova configuração dessas relações. Isso não está formado ainda, está em construção. Por isso que é importante hoje, né, a gente deu muito destaque ontem a Porto Alegre, a movimentação hoje, porque a gente tem que mostrar a nossa força para chegar a um novo pacto político. Pode ser que o novo pacto político seja mesmo aproveitando ou revivendo esse texto constitucional de 88. Mas é preciso que a correlação de forças da sociedade se reúna de novo e defina as regras do jogo, a volta de regras do jogo, porque hoje não há regra. E a conclusão desse estado de anomia, né, anomia, ausência de leis, ausência de normas, de anomia que a gente vive, será hoje, caso haja confirmação da sentença condenatória absurda do Sérgio Moro com relação ao presidente Lula. Tá todo mundo, o mundo tá prestando atenção nisso, Wellington. Você escreveu, está escrevendo um artigo para comentar aquela coluna lá, aquele artigo de opinião que saiu ontem no New York Times. Nós publicamos ontem um artigo com uma mensagem que foi enviada pela Confederação Internacional de todos os sindicatos dos trabalhadores do mundo, mandada para cada sindicato do mundo. Ela reúne mais de 200 milhões de trabalhadores em mais de 160 países, lançou um site específico, standwithlula.org, juntoscomlula.org, para todo mundo assinar e aderir a esse movimento. E lá eles falam algo fundamental, Wellington. Ali é uma organização internacional que luta, é uma luta de resistência na preservação dos direitos trabalhistas em nível global. Porque o ataque não é só no Brasil. O ataque da finança internacional, que não tem mais pátria, não é americana. A finança internacional ela é apátrida, ela é global. Ela capturou o Estado americano, ela usa a inteligência americana, o exército americano, mas ela não é sequer americana, ela é global, é o 0,1%, não é nem 1%, é 0,1%. Então, eles atacam os trabalhadores em todo o mundo. E isso é importantíssimo, aquela carta, Wellington, porque a Confederação Internacional dos Sindicatos de Trabalhadores, ela identifica, ela fala expressamente que o ataque contra Lula é um ataque ao povo brasileiro, é perigoso para todo mundo, porque é um dominó. É um dominó. Eles sabem que vão derrubar Lula, mas vão derrubar qualquer foco de resistência à onda da finança internacional, ao entreguismo, em qualquer lugar do mundo. Então, eles sabem disso, eles sabem da importância histórica, política, em nível internacional do presidente Lula. O presidente Lula é alguém, Wellington, que ele já era conhecido no movimento sindical internacionalmente ainda nos anos 80, era muito conhecido e muito respeitado, as pessoas têm muita admiração por ele, e obviamente quando ele chegou à chefia do Estado, aí foi unanimidade, né? Virou, né? Até o Obama teve que dizer que era o cara. Então, é uma pessoa muito... Eles sabem, bom, se eles podem fazer isso com Lula, que dirá com outrozinho lá, entendeu? Um políticozinho, um sindicalistazinho, em qualquer país da África, do leste europeu, da Ásia. Então, eles sabem que o ponto central da batalha é hoje, começa hoje, não é hoje, começa hoje em Porto Alegre. E como a gente conversou aqui, Wellington, depois, ao longo do programa, eu quero discutir um outro artigo que eu publiquei ontem, porque teve uma fala que a gente fez aqui no final, falando dessa questão, contextualizando Porto Alegre no grande esquema geopolítico,
e eu tive uma recepção muito boa, que as pessoas nas redes sociais acharam muito importante. Aí eu pensei, bom, para não ficar perdido lá no fim do programa, eu vou escrever um artigo com os pontos principais e publiquei ontem. E a repercussão do artigo também está sendo muito boa. Então, eu acho importante a gente contextualizar, porque é isso que está faltando na análise do Brasil. Então, a maioria dos analistas, eles não dão a devida atenção a situar a disputa política local, entre aspas, que não é local, ela é global, ela se reflete localmente, mas a disputa é global, no tabuleiro geopolítico internacional. Então, isso é importante contextualizar para entender as amarras que levam a força do lado de lá a não poder hoje inocentar Lula. Eles são forçados, eles são reféns do imperialismo, reféns da finança internacional. Eles têm poder, eles são chantageados praticamente. Então, é importante a gente fazer essa contextualização, Wellington. E por isso, o mundo hoje está de olhos em Porto Alegre. Com certeza, Rômulo, o mundo inteiro. E eu estou tentando aqui o contato com a Patrícia Wauquiez, que está em Paris. Ela vai falar também como a imprensa francesa reage a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Bom dia, Patrícia Wauquiez. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulo. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer tê-la aqui mais uma vez. Patrícia, você sabe que hoje é um dia histórico na política brasileira. Nós moramos fora do Brasil, estamos acompanhando com muita perplexidade o absurdo de termos aí uma condenação já prevista diante da desmoralização da justiça brasileira. Inclusive, como o Rômulo citou há pouco, sendo mencionada em um artigo publicado pelo New York Times, onde Sérgio Moro foi reduzido ao que ele é, um juiz canalha, incompetente, perverso e que persegue Lula apenas por ideologia política. Nada mais. Assim, a essência do artigo do New York Times é essa: dizer ao mundo o que nós aqui já dizíamos há mais de 3 anos, e quando o programa apareceu, o ano passado, eu cheguei até a imitar a voz daquele moleque, para mostrar ao mundo como ele era, ao brasileiro sobretudo. Então, como é que está a imprensa francesa em relação a esse julgamento, que todo mundo já sabe o que é que vai dar com essa justiça porca com respeito aos porcos? Bom, a imprensa francesa, eu estou sem voz. Faz dias que a gente está sem dormir direito, com essa preparação toda, a gente fica acompanhando pelo Facebook e pelas redes sociais a movimentação no Brasil. Então, eu aqui não durmo direito, tenho certeza que vocês também não, ainda mais com todo o volume de trabalho que vocês têm tido ultimamente, a resistência está baixa. Mas a imprensa francesa, ela é golpista. Ela divulgou muito material antes nas manifestações pelo impeachment, e desde que a Dilma se afastou do poder, ela foi afastada do poder, eles não divulgam mais nada. O francês médio aqui, que não acompanha as redes alternativas, ele acha que a Dilma foi afastada por corrupção na Petrobras e que agora está tudo bem. Uhum. E o que a gente tenta divulgar aqui com o núcleo de Paris, que tem o núcleo do PT aqui em Paris, do qual eu faço parte, que não, a Dilma fez exatamente o que o presidente Hollande fez no final de 2016, que foi um remanejamento das contas do orçamento. Deixa todo mundo perplexo, mas é o que a gente tenta propagar, difundir num discurso contra a política de difusão da imprensa francesa. Mas, Patrícia, você está falando da grande imprensa, porque eu, por exemplo, ontem peguei alguns jornais de esquerda da França, que também tem grande penetração, e sobretudo publicações online, que foram muito compartilhadas. Eu recebi amigos que falam francês, que moram em... É o mesmo movimento que no Brasil. As mídias alternativas. Porque a vantagem daqui é que os veículos de esquerda e as mídias alternativas, elas têm um alcance um pouco maior que os blogs no Brasil. E tem bastante gente que acompanha. Mas, justamente por causa desse artigo
que foi publicado no New York Times ontem, o Le Figaro, o Le Monde e as outras mídias, elas se viram obrigadas a publicar um artigo, nem que fosse uma tradução para o francês desse artigo que foi publicado no New York Times. Então, eu achei muito bom esse artigo do New York Times, porque ele pautou a mídia, a imprensa francesa, os grandes veículos, e obrigou, por exemplo, o Le Figaro e o Le Monde a publicarem a publicarem o que está acontecendo, a traduzirem o que está acontecendo, porque eles são pautados pelo New York Times. Exatamente. Quando o New York Times, que apesar de não ter sido a opinião do New York Times, né, foi uma opinião de alguém que escreveu, mas como ele publicou, ele quis ali fazer uma espécie de meia-culpa. Porque o New York Times, aí Lula até que citou o New York Times, mas Lula foi até cirúrgico. Leia o New York Times de hoje, isso Lula falou ontem. Então, foi preciso, foi cirúrgico, de ontem, porque os anteriores não valem nada. E certamente os de hoje e de amanhã não vão valer mais nada também. New York Times não é um bom jornal para os nossos propósitos. Ele defende os interesses norte-americanos. Mas ontem, como esse artigo foi publicado, né, Patrícia? Aí, os sabujos, de um modo geral, eles seguem essa orientação editorial aí, que não era bem editorial, mas foi. Porque foi publicado com destaque, apesar de ter sido na sessão de opinião. Rômulo quer falar? Fala aí, Rômulo. É o seguinte, é importante essa pontuação que você está fazendo, Wellington. Foi um artigo de opinião, não era posição editorial e nem reportagem. E aí eu acho que é parecido, Wellington, com o que faz a Folha de São Paulo no Brasil, aquele morde a sopra, aquela construção de álibi, aquela construção fazendo head, porque eles sabem que é uma farsa, eles sabem que a percepção das pessoas articuladas, pessoas cosmopolitas, pessoas que têm informação sobre o que ocorre no Brasil. Todo mundo sabe que é uma farsa, que é um golpe político. Então, o New York Times não queria ficar batido, carimbado, como é o maior veículo da imprensa americana, mais respeitado, com a penetração, inclusive, internacional. Eles disseram, bom, vamos fazer um head, um álibi aqui editorial, publicando isso aqui, para não ficar feio. Então, parece isso, não era uma posição editorial. Agora, é interessante notar, inclusive, que o autor citou isso, quem chamou a atenção foi o nosso amigo Yorkshire, que ele menciona como fonte, no artigo esse de opinião, a Folha de São Paulo. Ele fala que de acordo com a Folha de São Paulo, um jornal proeminente do Brasil. Então, assim, ele credibiliza a Folha de São Paulo enquanto redatora da história contemporânea do Brasil, do que está ocorrendo. Então, por aí você vê que não é exatamente a nossa perspectiva. Enfim, refletindo essa covardia editorial da Folha de São Paulo do final de dezembro para cá, que depois que a gente começou a divulgar os furos da investigação com a Odebrecht, eles subiram em cima do muro e ficam no morde-a-sopra. Eles mordem o presidente Lula nos dias de maior movimentação, domingo, e botam nos dias de menor movimento, sexta-feira e sábado, com artigos pequenininhos, sem muita análise, só com informações desconexas, textos truncados, escritos, Wellington, por jornalistas freelancers, assim, uma porrada de gente, são 7, 8 pessoas assinando, falando os furos da Lava Jato. Então, eles querem dizer assim, não, é que nem esse, ele publicou, diz assim, não, eu publiquei, eu falei dos defeitos da Lava Jato, mas não quer efetivamente causar o impacto. Ele não fala, por exemplo, a Folha não fala as implicações dos furos. Da mesma forma, o New York Times publicou um artigo de opinião, na página de opinião do New York Times, um artigo para dizer, não, a gente está dando voz ao outro lado, sim. Pois é, ninguém precisa da opinião do New York Times. Ele, ontem, num artigo de opinião, fez apenas a obrigação que deveria ter feito há muito tempo, do que deveria ter feito há muito tempo. Né? Lula foi condenado por Sérgio Moro, um juiz canalha, por um crime que Lula não cometeu, por um crime forjado. Isso está provado, o mundo sabe disso. Patrícia, você está rouca, eu não vou forçar muito você, até porque você sabe que hoje o programa está super movimentado. Eu queria só que você concluísse aí a sua opinião. Como é que você espera a reação aí, que certamente Lula será condenado hoje pelo TRF4, e qual será a reação do brasileiro e da imprensa, a parte séria da imprensa francesa? Essa certeza é clara.
A gente, como núcleo do PT de Paris e a Carla Sanfelice, que é, que é coordenadora do grupo, nós duas somos da articulação de esquerda do PT, a gente está organizando um círculo de discussão na Bolsa do Trabalho, hoje às 18h30, para todos os brasileiros que estiverem por Paris, que estiverem passeando por Paris e quiserem participar dessa discussão. A gente convidou, inclusive, vários deputados, divulgamos para a imprensa. Quem quiser pode estar lá presente para a gente discutir a situação do Brasil e o resultado da sentença do presidente Lula. Pois é, olha, muito obrigado, Patrícia. Uma boa recuperação para você. Boa sorte no evento. Obrigada. Mantenha-nos informados. Parabéns pelo programa e parabéns para esse povo todo maravilhoso que está manifestando em Porto Alegre e no Brasil. E fora do Brasil também, muita gente manifestando. E fora do Brasil também. Pois é, nenhum político ontem nos discursos lembrou de citar os brasileiros fora do Brasil. Um erro aí grave de vocês, hein? Um erro grave. Brasileiros no exterior estão fazendo uma diferença enorme, inclusive pautando a imprensa internacional. Porque se depender da Globo e Folha, que vocês ficam lutando para aparecer aí numa coluninha de 3 linhas, não aparece nada, tá bom? Então, você que é político e está me assistindo, lembrar do brasileiro que está no exterior, porque a gente está lutando há muito tempo. E no frio do cacete aqui da Europa, por exemplo. Um inverno rigoroso. Tá bom? Patrícia, um abraço para você. Olha a Patrícia Roca aí, coitada. Um abraço para você, Patrícia. Valeu, tudo de bom. Wellington. Ok. Tudo... Wellington, enquanto você chama o nosso próximo... Pois não. Pois não. Pode falar, Rômulo. Enquanto você chama o nosso próximo convidado, eu queria enfatizar isso que você acabou de falar. Você falou, os políticos ficam lutando, tem tesão, né, em sair na página amarela da Veja, numa coluninha, entrevista da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Isso é importantíssimo, isso tem a ver com o New York Times. Todo mundo ontem compartilhou. A gente tem um complexo do vira-lata de esquerda. A gente adora quando sai no PIG, o PIG nacional e o PIG internacional, como o New York Times, sai alguma coisa que teoricamente é favorável a gente. A gente fica, finalmente, e usa eles como grife, como credibilidade. A gente sai compartilhando, dando credibilidade a essa gente. 90% dos dias a gente bate, falando, manipula, imprensa golpista. Aí quando eles falam uma coisinha lá, meio em cima do muro, que é ruim para outro lado, a gente, olha o que falou a Folha de São Paulo, olha o que falou o New York Times. Gente, isso acontece muito, sabe com quem? Com um pessoal que compartilha É o País, Brasil e BBC. Gente, esses veículos têm lado. Veja a cobertura que eles fazem da Venezuela. É claríssimo. Eles acharam um nicho mercadológico no Brasil para falando assim, esse pessoal, né, meio em cima do muro, vamos pegar. Mas eles têm lado, ninguém tem a dúvida disso. Alô? Pois é, bom dia. Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia, Leonardo. Sim, bom dia. Bom dia, Leonardo Boff. Aqui quem fala é o Wellington Calazans, do programa Duplo Expresso. Nós já estamos no ar. Bem-vindo ao programa. Hoje é um dia muito importante. Obrigado. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, para a política brasileira. Um dia também para as pessoas que têm empatia e solidariedade. Um ano que a senhora Marisa Letícia sofreu um AVC, iniciou o processo que culminou com sua morte e que revelou a alma de muitos médicos brasileiros, de muitos ditos intelectuais, de muitos jornalistas que pregam uma coisa e praticam outra. E hoje, quando escolhemos o seu nome, Leonardo Boff, para participar desse programa, é porque a nossa mensagem é de resistência e paz, uma resistência pacífica, porque sabemos que você representa exatamente isso. É uma pessoa que tem uma religiosidade na prática, mas também um sentimento de que lutar de forma pacífica é preciso para que possamos consolidar essa sociedade ideal, onde os seres humanos se respeitam e as vidas são equiparadas. Eu vivo na Suécia e posso falar que isso existe. Fiquei conhecendo você há 18 anos, eu não conhecia você como brasileiro. Aqui na Suécia. Sim. Aqui na Suécia. Fiquei conhecendo o seu trabalho. Suécia. Isso. Então, o sueco conhece mais você do que o brasileiro. Então, Leonardo Boff, prazer enorme tê-lo aqui. Bem-vindo ao nosso Duplo Expresso. E eu quero ouvir a sua mensagem nesse dia tão importante para o Brasil e para os brasileiros. Sim. Olha, eu saúdo todos os ouvintes aí da rádio. Eu admiro muito o país pela sua solidariedade internacional. Hoje, para nós, é um momento decisivo, porque se trata de saber que Brasil nós vamos querer
e que o Brasil será possível para nós, porque está sendo perseguido o líder mais importante que nasceu das bases do mundo da pobreza e que conseguiu, como presidente, durante 2 mandatos, tirar da fome e da miséria 36 milhões de pessoas. E fez programas como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, que beneficiavam essas pessoas pobres e marginalizadas. E, ao mesmo tempo, criou 17 novas universidades, centros técnicos, para habilitar as pessoas em seus trabalhos. Todo esse processo visa eliminar essa figura carismática que é Lula e o seu partido. O que as classes dominantes nunca aceitaram, e olha que são apenas 71.440 miliardários que possuem mais da metade da riqueza do Brasil. Essas classes que dominam a política, dominam os meios de comunicação, a economia, nunca aceitaram que um operário vindo da pobreza chegasse a ser presidente. E quando se deram conta que as políticas sociais dele iam se consolidar, iam ser uma coisa mais estável e mais permanente, tirando o povo da miséria, aí organizaram um golpe. Mas esse golpe não é só com as forças internas do Brasil, porque não dá para entender o Brasil só a partir do Brasil. O Brasil está inserido dentro de um jogo de forças que são forças mundiais. Assim, hoje a gente sabe que esse golpe foi pensado, arquitetado também junto ao Pentágono, porque a grande preocupação deles é, no Atlântico Sul existe um país que é a 7ª economia do mundo. Quem vai controlar essa 7ª economia? Vai ser a China ou vai ser os Estados Unidos? Então, junto com as elites brasileiras, junto com os grandes capitais internacionais, com os organismos de segurança dos Estados Unidos, o Pentágono, arquitetaram um golpe. Não podia mais ser um golpe militar como antigamente, mas usaram o parlamento, junto com o judiciário e com as forças policiais, arquitetaram um golpe no sentido de tirar uma presidenta, que foi eleita com mais de 54 milhões de votos, tirá-la para que eles novamente voltassem ao centro do poder e levassem o seu projeto de acumulação de riqueza para eles. Esses grupos nunca tiveram um projeto de Brasil. Era um projeto de riqueza para suas famílias, para seus grupos. Nunca pensaram políticas para o povo. Durante todos esses séculos, esse povo que são filhos da escravidão, que vieram da colonização, sempre foram marginalizados. Houve a política de conciliação das classes ricas entre si, mas de costas para o povo. Nunca foi inserido o povo como beneficiário de algum desenvolvimento. Com o Lula, houve essa mudança pela primeira vez na história. Daí o esforço de afastá-lo, de desmoralizá-lo, de tornar o seu partido, que é o mais forte do Brasil, o partido difamado como corrupto. Então, o tema da corrupção que houve, mas que penetrou todos os partidos, é usado como se só o partido de Lula fosse corrupto, o PT, Partido dos Trabalhadores. Hoje é um dia de decisão importante, para mim, dos 2 projetos que estão em jogo.
o projeto da recolonização da América Latina e do Brasil e o projeto da refundação do Brasil. As forças dominantes no mundo de hoje, econômico, financeiro, Estados Unidos, Europa, querem reduzir a América Latina novamente a uma colônia. Uma colônia que exporta commodities para eles. E por isso é um processo não só de privatização, um processo de desnacionalização do petróleo, de parte da floresta amazônica, de grandes empresas nossas, de tal maneira que o Brasil fique alinhado aos interesses norte-americanos, aos interesses do grande capital mundial. E que ele não tenha um projeto próprio, soberano, mas aberto ao mundo. Esse projeto da recolonização foi pensado no consenso de Washington, quando anos atrás pensaram as políticas mundiais, e aqui nós estamos lutando para que haja primeiro resgatar a democracia que foi destruída, porque vivemos num estado de exceção, violando direitos humanos, passando por cima da Constituição. Então, salvaguardar a democracia. Segundo, tornar possível, legal, legítima a candidatura de Lula a presidente do Brasil em outubro deste ano. E isso é manifestado pelas enquetes, onde cerca de 38%, 40% da população quer a volta de Lula. Então, se há alguém que pode tirar o Brasil dessa crise, que é econômica, que é financeira, que é ética, seria essa pessoa, porque ele vem do mundo da pobreza, fez políticas sociais, beneficiou milhões, e ele pode levar avante esse projeto até melhorá-lo, no sentido de abrir mais espaço para a educação, para a saúde, para que eles não sejam apenas massa de manobra, mas sejam cidadãos participantes e não apenas consumidores, cidadãos críticos que ajudam a criar um Brasil diferente. Leonardo Boff, está em jogo... Leonardo Boff, eu vou permitir que você conclua daqui a pouco o seu raciocínio, mas é porque eu tenho o meu amigo Rômulus Maia, que está na Suíça e também quer fazer uma pergunta. Sim. Rômulus, por favor, é a sua vez de perguntar. Pois não. Primeiro, eu queria cumprimentar Leonardo Boff, que é professor aposentado lá da minha UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Leonardo Boff, a minha pergunta é uma provocação que faz refletir. Eu penso no seu histórico, né? E eu queria saber, Leonardo Boff, se você acredita que Deus é brasileiro. Leonardo Boff. Sim. Eu não pude entender o último pedacinho. Se há possibilidade... A pergunta dele é a seguinte. Você acredita que Deus é brasileiro? Bom, essa é a crença popular. Mas dizem que Deus é brasileiro por causa da beleza natural, da natureza, dos mares e da bondade do povo. Agora, se pensarmos em justiça social, quando 62% da população que são descendentes das senzalas, isso é, descendentes da escravidão, que vivem na pobreza, na injustiça, aí nós devemos dizer que Deus não é brasileiro. O Deus dessa injustiça se chama Moloch e não se chama Javé, o Deus de Jesus Cristo. Mas por detrás dessa expressão que Deus é brasileiro é a dimensão, eu diria, mística do povo e da cultura brasileira. Que Deus está sempre presente na linguagem, vai com Deus, fica com Deus, que Deus te acompanhe. Deus é uma experiência da vida cotidiana do povo. Talvez é a fonte que permite eles resistirem contra tantas injustiças. Mas nós devemos superar isso
para que o Brasil seja realmente transformado de tal maneira que possa ser agradável a nós, seres humanos brasileiros, e sermos agradáveis também a Deus. Eu acredito que o Brasil não pode ser submetido a essa marginalização. É a 7ª economia do mundo. São 200 milhões de pessoas, de consumidores. Então, as grandes empresas norte-americanas, mundiais, querem o nosso mercado para fazer os seus negócios. Nós queremos um Brasil justo, mas com um projeto nacional nosso, que seja soberano, que seja livre, inclusive que inclua essa grande maioria que está na margem e aberto para o mundo. O Brasil, com a sua riqueza ecológica, com a sua cultura muito rica e muito humana, pode ajudar a configurar, a criar um rosto mais humano da globalização. Então, não só pensamos em nós, mas na nossa posição dentro desse jogo de forças, que é a casa comum, que é o planeta Terra. Olha, Leonardo Boff, é impossível falar com uma autoridade intelectual como você e não citar religião como Rômulo fez de uma forma provocativa. Mas eu quero, aí mantendo essa linha de raciocínio sua na resposta, saber como é que nós, brasileiros, que temos consciência dessa perseguição a Lula, dessa invasão estrangeira para o roubo das nossas riquezas, para a tentativa de transformar o Brasil numa colônia e de escravizar o nosso povo, como é que nós devemos reagir a tudo isso? Essa é a minha pergunta. Olha, essa é uma questão meio misteriosa, porque o povo até agora está calado, mas está atento. Nós tememos que, se por acaso condenarem o Lula, possa haver uma convulsão social. Isto é, se Lula for preso, esses milhões que foram beneficiados e todos os grupos mais progressistas que pensam num projeto de nação, de Brasil, e não só de ser um sócio menor agregado ao projeto mundo, esses vão ganhar as ruas, vão ganhar as praças, vai haver grandes manifestações, como houve em 2013, quando milhões do Brasil inteiro queriam um outro tipo de Brasil, um outro tipo de democracia. Então eu penso que, conforme for o resultado de hoje, lá em Porto Alegre, o julgamento de Lula, poderá haver uma grande reação por parte do povo. Ontem havia milhares e milhares de pessoas em Porto Alegre, em quase todas as cidades, fazendo vigília. E seu povo está despertando. E eu creio que será difícil essa condenação pela pressão internacional, pelas figuras importantes mundiais que estão presentes lá em Porto Alegre. Será difícil, mas nós não podemos contar com a imparcialidade desses juízes, porque o judiciário no Brasil sempre foi, historicamente, aliado às classes dominantes, nunca teve um olhar para o povo. Agora a pressão é tão grande, milhões de pessoas, que possivelmente vão influenciar esses juízes, esses desembargadores, ou para transferir, postergar o processo, ou fazer de tal maneira que Lula possa continuar candidato e assim satisfazer a vontade do povo. Leonardo Boff, eu quero, para encerrar a nossa conversa, pedir uma mensagem sua para Lula, que é seu amigo, que é amigo do povo brasileiro, porque não deve ser fácil estar na pele dele nesse momento, ser injustiçado, ser condenado, como ele já foi em primeira instância, por um juiz de qualidade duvidosa e índole duvidosa, é muito duro. Perder a esposa,
da forma como ele perdeu, por um massacre midiático, um massacre da justiça, que mesmo depois de morto ainda não a libertou dessa perseguição, também não deve ser bom. E exatamente no dia 24 do ano passado, Marisa Letícia sofria um AVC. E hoje Lula poderá assistir à sua condenação quando a justiça terá um AVC. Não é? Hoje o AVC é da justiça. Então eu gostaria de uma palavra sua para Lula. Meu amigo, prezado irmão Luiz Inácio Lula da Silva, você sabe que o Brasil inteiro hoje está de pé, está ligado a Porto Alegre e, mais que tudo, está ligado à sua pessoa, à sua irradiação. Nós agradecemos a você, porque apesar de todos os... Estamos de volta. Sabemos que os nossos temas abordados no programa, eles são temas que desagradam a uma pequena elite brasileira milionária que tem pago robôs e também voluntários, né, dessa insanidade para que façam denúncias contra a nossa página durante a nossa transmissão. E o Facebook, por incompetência, não sabe separar o que é sério do que é uma página de Bolsonaro, por exemplo. Então, é isso mesmo. E eu continuo em linha aqui com o Leonardo Boff, que eu vou pedir para repetir o início. Aqui o que eu pedi no início da sua conclusão. Né? O início da conclusão é ótimo, mas foi o que eu achei nesse momento em que eu estou aqui improvisando enquanto recomeçamos a nossa transmissão. A minha última pergunta, para encerrar a sua participação, Leonardo Boff, foi uma mensagem para Luiz Inácio Lula da Silva nesse momento em que, no dia 24, completa um ano que Marisa Letícia sofreu um AVC e que iniciou todo um processo onde muitos médicos se revelaram sedentos pela morte, ferindo inclusive o juramento da formatura, né? E outros cidadãos se revelaram perversos, torcendo contra aquela senhora que sofria em estado terminal ali, por consequência de uma perseguição da justiça e de uma imprensa que não tem compromisso com a verdade, com a seriedade. Qual a sua palavra ao seu amigo Luiz Inácio Lula da Silva nesse dia em que ele, mesmo sem crime, já condenado em primeira instância, poderá ser condenado em segunda instância, a despeito de todo o mundo condenar essa ação da justiça brasileira e da imprensa brasileira? Meu prezado amigo e companheiro Lula, a minha primeira palavra é de agradecimento a você, porque você percorreu o Brasil inteiro, de norte a sul, para suscitar esperança no povo. Você não tem palavras de ódio, são palavras de amor, amor ao povo sofrido, amor a um Brasil diferente. E nesse dia eles querem julgar você e todos nós, o país inteiro está de pé e atento para apoiá-lo, apoiar a sua causa, que é a causa dos milhões de pobres que você quer levar avante e libertá-los. Nós queremos que você mantenha, como sempre manteve, aquele bom humor, aquela certeza de ter dentro de si a verdade e por isso consegue manter essa jovialidade, esse contato permanente com o povo e nunca, embora faça críticas justas aos meios de comunicação, mas nunca na sua boca teve palavras de ódio, de rejeição, pelo contrário, buscando a reconciliação. Ele não pregava otimismo, ele pregava esperança, esperança que nós podemos superar essa crise e ele possa ser novamente o presidente. Você, Lula, será a nossa grande esperança de refazer, remontar a nação brasileira contra a desmontagem que foi feita por Temer e o seu grupo de grande parte de ricos e corruptos. Nós confiamos em você, te pedimos
e pedimos ao Deus que você acredita, que é o nosso Deus, que ilumine você, ilumine o povo brasileiro e possamos novamente voltar a uma democracia de base popular, justa, que inclua milhões e que você seja aquele servidor do povo, não só administra, mas que cuida da vida e do futuro do nosso país. Um grande abraço, conte com Deus e conte com o nosso apoio. Muito obrigado, Leonardo Boff, por participar do programa Duplo Expresso. As portas estão abertas e eu agradeço a Tássia Camargo, que é nossa colega aqui do programa, por ter permitido esse acesso e a você, sobretudo, por aceitar esse convite. Muito obrigado e que tenhamos aí a força necessária e a sabedoria necessária para uma reação proporcional ao que será decidido hoje no TRF4. Obrigado. Obrigado e quero saudar todos os ouvintes daí. Estou aberto a outras entrevistas que, caso vocês quiserem manter. Muito obrigado. Queremos sim. Um grande abraço. Até. Pronto. Até. Vamos lá. Terminamos aqui a nossa participação com êxito, a despeito aí da interrupção que houve com o programa sendo interrompido pela segunda vez em uma semana. Ontem houve interrupção, hoje outra vez. Virou agora uma festa. É a quinta vez seguida nos últimos dias. Deixa eu falar, agora está praticamente diária essa interrupção. Ok, você fala que a tese mais, vamos dizer, mais aceita é a questão da contratação de robôs para fazer ataque coletivo em massa. Isso existe. Isso existe, inclusive várias vezes eu sou vítima disso. Mas a omissão do Facebook é um álibi muito conveniente. Então, assim, isso não acontece com página de direita. Não acontece. Nossa amiga Ana Tomazini denuncia quando tem posts fascistas pregando ódio e ela recebe de volta do Facebook, ela tem print disso, dizendo que não viola o código de ética do Facebook. Então, quando alguém do campo popular, nacionalista, denuncia conteúdo de direita, nunca derrubam transmissão de direita. Mas agora, as denúncias funcionam a jato no nosso caso. Essa omissão é comissiva, entendeu? É uma omissão participativa. Muito conveniente dizer que são exércitos de robô. Não exime o Facebook. O Facebook é americano, está sim engajado no golpe, recebe centenas de milhões de reais do governo brasileiro golpista, inclusive. Tá bom, Rômulo. É uma questão que eu realmente conversei com autoridades do assunto e estou trazendo aqui a informação deles. Aqui temos liberdade. É controverso. Tem matérias na imprensa estrangeira que discordam disso, porque eu não estou falando do algoritmo. O algoritmo é sem razão que você está falando. Eu estou falando que o Facebook tem moderadores em cada país. No Brasil ficam lá em São Paulo, no Tucanistão. Então tá bom, é ótimo que o nosso programa tenha duas possibilidades para que o público possa fazer o melhor julgamento ou até trazer uma terceira possibilidade aqui para essa discussão em torno da liberdade de imprensa e liberdade de expressão através das redes sociais, né? Porque uma empresa que se diz capitalista, como o Facebook, não pode cometer o suicídio de um país como o Brasil, onde durante 4 eleições seguidas a sociedade brasileira optou por uma política socialista. Eles tentem impor uma política rejeitada nas urnas, porque aí seria ingerência direta, não é? Então, eu acho que é preciso ter racionalidade da parte deles, se isso está acontecendo. Inclusive nessa loucura aí de dar prioridade às notícias divulgadas pelo PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Rômulos, são 7 horas 1 minuto no Brasil, 10 horas 1 minuto aqui na Suécia e também aí na Suíça. Eu estou apresentando o programa Duplo Expresso na sua segunda parte. A primeira parte foi interrompida. Tivemos já a Patrícia Vauquier falando a partir de Paris sobre a repercussão na imprensa francesa. E tivemos uma espetacular participação do Leonardo Boff aqui no programa, mas muitas coisas estão acontecendo. Ontem, em Porto Alegre, você mandou hoje áudios muito bons, Rômulos, atmosfera fantástica em Porto Alegre. Fala um pouco sobre isso e vamos vou ter que dar play, Wellington. Você mencionando, eu vou ter que dar play. Antes eu vou apresentar. Sandra Helena é uma grande amiga, filósofa, professora da Universidade Federal do Ceará, publica artigos na imprensa, uma pessoa porque eu tenho maior carinho e respeito, cuja opinião eu respeito, porque ela é uma pessoa, né, qualificada e conhece pelos seus estudos, pela sua própria
capacidade de análise inata, entende perfeitamente de política e do sentimento político no Brasil. E ela foi do Ceará, cruzou o Brasil, ela foi do Ceará para Porto Alegre, fez questão de estar lá. E eu falei, Sandra Helena, você vai ser a nossa correspondente, uma das várias, né? A gente tem mais de um, lá em Porto Alegre para dizer. E aí, quando eu acordo hoje, acordo com a surpresa de um áudio dela, que eu vou agora tocar aqui para vocês, que me confortou muito. Vamos lá. Oi, Rômulo. Sandra Helena aqui. Estou aqui numa roda aqui no final do dia. Rômulo, o que aconteceu hoje no Palanque em Porto Alegre, na esquina Democrática, acho que dá um sinal de uma virada, viu, Rômulo? Eu estou muito cansada e eu vou chegar no hotel. Estava pensando em escrever uma crônica para mandar para você, mas eu acho que eu não vou ter condição, porque eu estou tomando um choques aqui. Pensei até em querer dar uma entrada no seu Duplo Expresso, mas eu sei que não está em tempo para amanhã, mas eu acho que na quinta ou na sexta eu toparia falar sobre a minha impressão do que eu vi aqui. Ok? Mas eu vou tentar escrever mesmo assim. Eu acho que a gente viu uma coisa nova aqui, viu? Eu acho que você tem acesso aí mas eu vi o sentimento das ruas, viu? Aqui. Bom, espero manter isso amanhã, depois que eu acordar. Eu vou participar da vigília, né? No acampamento. Mas foi algo que eu acho histórico, equivalente à campanha das diretas. Equivalente mesmo. Acho que foi um ponto de virada. Beijo pra você, amigo. Pois é, Rômulus. Depoimento aí com uma carga emotiva muito grande, atmosfera muito positiva em Porto Alegre, em torno da democracia. O brasileiro acordou e quer o resgate democrático, não é isso, Rômulus? Exatamente, Wellington. Eu acho importante essa contextualização que a histórica que a Sandra Helena faz. Foi um momento de virada ali, porque vamos lembrar, isso eu acho fundamental, fenomenal. Rômulus, eu vou ter que interromper aqui. Desculpa, eu vou ter que interromper aqui, Rômulus, sabe por quê? Porque eu estou em linha com a Luciana, que é jornalista, ela que é do Sindipetro NF. Luciana, você já está no ar comigo? Aqui é o Wellington Calazans falando para o Duplo Expresso. Você já está em Porto Alegre. Luciana, como é que está a atmosfera aí em Porto Alegre? Como é que está a atmosfera em Porto Alegre? Está me ouvindo bem, Luciana? Bom dia. Estou ouvindo bem, sim. Bom dia, Wellington. Bom dia, pessoal. A caravana que saiu de Campos e Macaé chegou hoje por volta das 4 horas da manhã. Uhum. Desde as 4 o pessoal já está chegando aqui no acampamento, aqui onde está a concentração. O pessoal que dormiu aqui a semana toda também já está acordando. Muita gente chegando. O trio elétrico também já está por aqui posicionado. E a gente só está aguardando o pessoal, assim, acabar de chegar, porque tem muita gente na estrada, para começar aqui os discursos, o ato aqui, que vai começar até o horário do julgamento, né? E as pessoas estão animadas aí? Luciana, as pessoas estão animadas? Oi? As pessoas estão animadas? Qual a atmosfera aí em torno do julgamento em si? Sim, o pessoal está com maior expectativa aqui nas rodas de conversa. O pessoal só fala sobre isso, cada um dando a sua opinião. É o tema de todos aqui, está todo mundo na maior expectativa. A expectativa também é da chegada dos demais pessoal, né, que tá na estrada. A gente que veio de ônibus, a gente foi parado umas duas vezes pela polícia rodoviária. E quando a gente chegou aqui às 4, o pessoal, a gente viu um comboio muito grande, mesmo, da polícia, com moto, com viatura, várias viaturas, com corpo de bombeiro, assim, um aparato assim, gigantesco. E quando a gente chegou, o pessoal estava também chegando, já se organizando. Um companheiro aqui está dizendo que foram 18 viaturas, fora as motos, que assim, não deu para contar. Muita gente mesmo. Olha, Luciana, eu sou muito grato a você por essa entrada aqui. Eu espero que você possa fazer durante o dia aí outras entradas ao vivo com a gente,
porque é um dia histórico para a política brasileira, um dia histórico para a resistência brasileira. Sou grato ao Sindipetro NF por ter cedido o seu trabalho para o nosso programa nesse dia de hoje, uma cortesia, e com certeza você, como voluntária, ativista política, também faria isso por nós, e somos gratos por essas informações tão importantes aí do local, né? Você em Porto Alegre trazendo do local esse sentimento do brasileiro que foi para Porto Alegre defender a democracia, defender Lula. Obrigado, Luciana, um grande abraço e boa sorte aí. Obrigada, Wellington. Qualquer coisa, estamos aqui às ordens para informar o pessoal, porque a gente sabe que a mídia não vai fazer isso da forma que deveria fazer. Então, estamos aí na luta, qualquer coisa é só ligar. Abraço. Um abraço, tudo de bom. Conversei aqui com o Luciano, jornalista do Sindipetro NF, uma cortesia do Sindipetro NF para o nosso programa. O Rômulus, tá na cara aí, né? Parar toda hora, a Polícia Rodoviária Federal que reclama que não tem combustível, mas nessas horas tem combustível, tem gente, tem moto, tem helicóptero, tem nave espacial, tem tudo que for preciso, né, Rômulus? Wellington, isso me dá o gancho para falar o que eu estava dizendo antes dela entrar, que é o seguinte: a contextualização da Sandra foi fundamental na comparação muito feliz que ela fez com a campanha das diretas já. Por quê? As diretas já foram um ponto de inflexão para o fim, que aceleraram o fim do regime militar. Mas não teve direta já. Teve eleição indireta do Tancredo Neves. A luta política, ela não é determinada, ela não deve ser determinada pela vitória tática imediata. Existe aquela coisa que se diz muito em política de perder ganhando e ganhar perdendo. Nas diretas já, o povo brasileiro perdeu, mas perdeu ganhando. E impôs ao adversário o fim do regime militar, que veio na forma do colégio eleitoral. Até aquela questão que a gente conversou tempos atrás aqui do general de Gaulle, que ele falou para os americanos que você não negocia quando você está em posição de fraqueza. Porque negociar quando você está em posição de fraqueza não é negociar, é capitular. Então, você tem que mostrar sua força para conseguir um acordo que não é tudo que você está pedindo, é menos, mas é melhor do que eles querem para você. Então, a gente exigiu diretas já, não ganhou diretas já, mas conseguiu a eleição direta e o fim do regime militar. A mesma coisa. Hoje a gente vai lá exigindo a absolução de Lula por 3-0. Por 3-0. Não acredito que a gente vai ganhar. Não acredito. Acredito que vai haver a confirmação. Vamos saber daqui a pouco. Mas esse é o início da luta para a gente conseguir o que a gente quer, que é a elegibilidade do presidente Lula, o direito do povo brasileiro de votar em Lula, se assim quiser. Essa é a luta. Então é importante. E aí a nossa amiga aí falava do comboio 18. Isso me lembra também a votação das diretas no Congresso, Wellington. Ficou famoso. No dia da votação, o Exército cercou o Congresso Nacional, colocou cavalaria. O pessoal em Brasília resolveu fazer um buzinaço, os carros, soltaram os cavalos. Tinha um comandante do Exército à época, ficava com um chicote, dando chibatada nos carros que estavam no buzinaço em Brasília. Mesma coisa, estão tentando botar os meganhas de novo em cima, mas não vai adiantar. A força hoje é uma escalada, está começando. Hoje é a partida, como você falou de maneira brilhante, Wellington. Hoje é o Réveillon político do Brasil 2018. O ano político começa agora e só vai aumentar. Vejam o que a minha amiga Sandra falou, que ela sentiu ali, ela falou, alguma coisa mudou, aqui é o ponto de inflexão. Porto Alegre é o início da retomada do Brasil, Wellington. Com certeza, Rômulus, é o seguinte, quando as instituições não têm nada a oferecer, e quando eu trouxe ontem o Paulo Gamba para comentar sobre Nepal, e aí algumas pessoas ficam criticando, pô, você vai comentar sobre Nepal, não é? Vamos comentar sobre Nepal. 20 anos de governo de direita no Nepal, sem nenhuma proposta para o povo, sem nenhuma proposta para o país, o Partido Comunista agora ganhou de forma esmagadora nas urnas. Isso é reação popular. O que o brasileiro está assistindo? A Rede Globo enganou o brasileiro, sobretudo o de classe média, desavisado, analfabeto político, falando que Dilma era isso, Dilma era aquilo, que se tirasse Dilma o Brasil seria uma maravilha. Sem proposta para o povo, sem proposta para o Brasil, destruindo tudo como gafanhotos numa plantação. Esses representantes do golpe da Globo não podem enganar mais o povo. A nossa televisão é a barriga do povo. Barriga que está roncando, barriga que não tem comida como teve até muito pouco tempo. A memória recente do povo é Lula. E por isso Lula ficou muito mais forte do que ele já era.
Lula está muito mais forte, em condição muito mais tranquila, como você colocou, não de negociar, mas de trazer de volta uma agenda que foi interrompida através de um golpe, uma agenda que venceu 4 eleições consecutivas nas urnas, uma agenda de inclusão, e é essa agenda que está em debate hoje. Os juízes do TRF4, os racistas, que se orgulham de ter parentes de outras gerações que invadiram Canudos, continuam racistas, continuam pequenos. Antônio Conselheiro entrou para a história. Ninguém lembra o nome de trisavô de Thomson Flores. Ninguém sabe quem é. Lula é uma história viva. E história viva ninguém apaga. A Rede Globo comprou uma briga com Lula. Vai condená-lo no TRF4, porque tem 3 bonecos de ventríloco ali que vão condenar Lula. É isso que eu espero. Justiça brasileira é um puxadinho da Globo. É um puxadinho do Projac. Mas o povo sabe que a Globo é a nossa inimiga. Rômulus, para mim, é o que mais importa nesse momento. Finalmente, o brasileiro acordou e sabe que a Rede Globo é a maior inimiga do Brasil e do brasileiro. A fome, o desemprego é culpa da Globo. A fome, o desemprego, o desespero de pessoas que estão se suicidando, o desespero de pais que estão indo para o crime para levar comida para a mesa dos seus filhos, é culpa da Globo. A Globo está enchendo o bolso de dinheiro com a miséria do povo, e isso é histórico. Foi assim durante toda a história. Não se contentou em encher o bolso de dinheiro com Lula e Dilma e ver o povo feliz. Ela só sente o prazer sádico dela vendo o povo infeliz, para que ela possa dizer: eu sou rica e você é miserável. É isso que é a Globo. E é isso que está personificado no analfabeto político brasileiro, nesses juízes que pensam que são excelências, mas são exceções. A justiça, vamos valorizar os 29% dos juízes que não furam o teto salarial. Esses me representam, Rômulus. Wellington, muito importante você lembrar da Globo. A gente não tinha falado dela aqui ainda hoje. Vamos ver uma coisa. Você mencionou aí aquele furo que a gente deu da árvore genealógica do presidente do TRF4, da qual ele tem orgulho. Ele tem orgulho de ter sido... Eu acho assim, ninguém é culpado pelo que os avós e bisavós fizeram. Eu conheço pessoas, de famílias, de pessoas que fizeram atrocidades atrás e que, logicamente, analisam isso, tentam se distanciar e fazem crítica. Não é que se sintam culpados, mas se engajam, inclusive, na luta de reparação. Eu conheço uma pessoa muito próxima que é descendente, por lado de pai, do maior traficante de escravos do Brasil, que era o Conde de Bonfim, lá no Rio de Janeiro, e pelo lado da mãe, de um deputado, Wellington, da Bahia, que era dono de um engenho, que foi deputado constituinte quando teve a Revolução do Porto, foi enviado pelo Brasil para lá, e ele que negociou. Ele era médico pessoal do Dom Pedro, amigo pessoal do Dom Pedro I, e negociou a independência do Brasil. E a mulher dele, tem documentos históricos, tem um livro publicado sobre isso, chama Cartas Baianas. A mulher dele ficou conhecida pela crueldade com que ela tratava escravos. Crueldade, ela era terrível, era portuguesa e tratava com muita crueldade, amputações, punições físicas terríveis. E ele se sente mal. Esse senhor não. Ele poderia silenciar ou ter uma visão crítica sobre o papel do avô dele. Eu estudei, Wellington, com o neto do Carlos Lacerda. Uma vez me surpreendeu na aula, quando eu estava estudando história, ele falou assim: meu avô era um infeliz. Foi infeliz. Eu acho, não é porque é seu parente que você tem que fazer elegias, né, e ficar pagando tributo eternamente. Só pode ter uma visão crítica. Esse senhor não, ele faz questão de dizer que ele tá na família dele. Na verdade, ele não é descendente, é o irmão do tetravô dele. Mas dizer que está na família dele o coronel que foi lá liderando a última expedição que acabou com Canudos. Eu não teria orgulho disso, teria vergonha. Da mesma forma, Wellington, e aí a gente chega na Globo, a origem do capital da família Marinho, isso comprovado por pesquisa de um historiador lá na Bahia, porque a família vem da Bahia também, a origem do capital da família Marinho é o tráfico de escravos, tráfico negreiro. Então, tá aí, eles vivem do sangue dos oprimidos desde o século XIX. Foi assim que eles fizeram dinheiro ontem e hoje.
Então, isso é o que une o Wellington. A gente falava do laço dessa elite brasileira, né, terrível, do patrimonialismo, é os Marinho, é os Thompson Flores, ligados, conchavados com poder, trocando os favores, extorquindo, assim, o seu butim do orçamento do Estado e sempre lutando contra os pobres. Então, esse senhor Thompson Flores, o avô dele foi nomeado para o STF pelo Costa e Silva. Então, também, lá atrás, quando era ditadura, o Costa e Silva era da linha mais dura, foi quando teve um golpe no golpe em 64, em 68. O Costa e Silva nomeou ele, e ele também tem certeza que ele dizia: as instituições estão funcionando normalmente, o Brasil é uma democracia, aqui é um Estado de Direito. Ele, com certeza, o vovô dele dizia isso lá em 70, quando estava morrendo gente nos porões em São Paulo, pela UBAN, como até que vitimou até a nossa presidente Dilma, presidente constitucional, presidente eleita, até 31 de dezembro de 2018. O vovô dizia isso, e o netinho diz isso hoje. Diz que a sentença do Moro é irretocável. Não é nenhuma surpresa. Então, quem sai aos seus não degenera. A árvore não cai longe do fruto. Infelizmente, poderia mudar, seria, né, bem-vindo. Mas esse Thompson Flores de hoje é igual aos Thompson Flores que estão conchavados com poder desde o Império. E, da mesma forma, os Marinho Wellington, donos da Globo, vivem do sangue do oprimido desde os tempos da escravidão até hoje. Com certeza, Rômulo, eu só queria fazer um reparo. Você critica muito o Sérgio Moro com a expressão amigo pessoal e você falou isso hoje. Então vai aqui o meu repúdio. Falei amigo pessoal? Falou. Quem que é amigo pessoal de quem? Lá no início da fala, quando eu levantei o dedo. Tá? Mas tudo não, eu acho que eu falei amigo próximo, não foi não? Uma pessoa próxima. Enfim, se eu falei é porque eu ando lendo muita coisa do Sérgio Moro, tá me influenciando, olha só. Essa foi uma coisa, tá bom? E a outra coisa, eu quero dizer a você o seguinte: as instituições estão sim funcionando normalmente, Rômulos. As instituições deixaram de funcionar normalmente com Getúlio Vargas, com João Goulart, com Lula e Dilma, certo? Porque as instituições brasileiras, elas foram montadas nas suas estruturas para a opressão do povo. É por isso que é a necessária revolução que eu falo aqui. Revolução não significa sair atirando na cabeça de ninguém, não significa. Só se houver aí uma ofensiva, né? Porque a defesa pessoal faz parte do processo de defesa, não é? O ataque também é uma forma de defesa. Agora, repudiando, insubordinação civil. Se você não reconhece o governo Temer, se você sabe que a Rede Globo é isso que ela é, se você sabe que essa justiça está representada pelas células podres da justiça, então está na hora da gente reconstruir a nossa nação. Está na hora da gente reconstruir o Brasil. Agora é uma reconstrução séria, que exige sacrifícios, não no sentido de sacrificar para priorizar uma casta, como está acontecendo hoje, mas sacrifícios de abandono de vaidades, abandono de assuntos secundários e priorizando o que realmente importa. Esse não é o momento de brigarmos por bandeiras A, B e C. Esse é o momento de lutarmos por democracia, justiça, reconstrução do Brasil, inclusão social. A partir disso, com a sociedade reconstruída, vamos discutir as bandeiras e o respeito recíproco. Uma experiência aqui que eu vivo na prática, e certamente Rômulus também vive o mesmo na Suíça e eu aqui na Suécia. Emprego, dinheiro são agentes indispensáveis para uma sociedade sadia. Quando a sociedade está ocupada com emprego, seus cidadãos ocupados com emprego, quando tem dinheiro para poder viajar, para poder ir ao cinema, ao teatro, ele se preocupa menos com o que o outro está fazendo, com questões menores. Rômulus, era isso. Wellington, adorei. Aplaudindo você falando. É a completa verdade. É evidente que hoje as instituições estão funcionando normalmente. Elas só deixaram de funcionar normalmente em alguns intervalos brevíssimos da história brasileira, como você colocou lá quando Getúlio Vargas criou a CLT, quando ele criou a Petrobras, quando João Goulart dobrou o salário mínimo como ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, quando o PT chegou ao poder e pela primeira vez colocou o pobre no orçamento, como não cansa de dizer o presidente Lula. E não foi na maior parte do orçamento, não, hein? O Lula, negociador, ele sabia que a correlação de forças não permitia enfrentar
a banca, o sistema internacional. Então, ele botou um pouquinho, falou, gente, não, mas eu estou aqui um pouquinho. Isso já foi o suficiente para o pessoal querer que as instituições voltassem a funcionar normalmente dos 500 anos do Brasil, do patrimonialismo. Olha, você foi muito feliz, Wellington. É isso aí, Rômulus. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, programa que é compartilhado por dezenas de páginas e grupos em diferentes plataformas. Eu sou muito grato a você pela companhia. O programa de hoje é um programa muito importante, um programa que entra na história, nos registros da história brasileira. Tivemos aqui o Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do Brasil, que encerrou a sua fala com uma lindíssima mensagem a Luiz Inácio Lula da Silva, o seu amigo e amigo do povo brasileiro. E estamos falando aqui sobre a possibilidade da justiça assinar o próprio atestado de óbito hoje. O mundo critica a sentença de Moro condenando Lula por um crime que não existe, um crime forjado, potencializado pelos microfones da Globo. Hoje vamos saber se temos justiça ou se temos um puxadinho do Projac, de toga, vestido de toga numa fantasia da República das Bananas. Se temos justiça ou se temos um anexo da Quarta Frota trabalhando a serviço do estrangeiro em detrimento da sociedade brasileira. Rômulo, estamos chegando já quase que ao final do programa. É bom você entrar aí no tema do áudio que nós divulgamos na segunda-feira, para que possamos divulgar, inclusive, aí o novo link com a transcrição da entrevista daqui a pouquinho. E durante todo o dia, certamente, eu e Rômulo vamos fazer alguns flashes para comentar o resultado aí do TRF4, a sentença que será anunciada e a movimentação em Porto Alegre em torno desse julgamento. Rômulo. Exatamente. Sobre esse último ponto que você fala, eu certamente estarei assistindo e comentar. Eles vão transmitir pelo YouTube e farei comentários. Eu sempre assisti a votação do impeachment. O pessoal que me segue já há mais tempo sabe, né, que eu faço comentário ao vivo de sessão do STF, de julgamento lá no Senado. Então, eu vou fazer isso, vou ficar vendo o que eles falam. A gente está vendo se tem como viabilizar, fazer uma transmissão aqui, em que vocês possam ouvir o áudio com a gente e a gente comentar em cima, que nem transmissão de escola de samba, né, os comentaristas falando, entrando rápido, olha, agora entrou a Beija-Flor, não sei o que tal. Então, a gente vai ver se a gente consegue fazer isso. Não sabemos ainda se é tecnicamente possível, mas de qualquer forma, se não, estarei no Twitter comentando. Wellington, rapidamente, evidentemente, o foco hoje tem que ser em Porto Alegre, que é o início, não é a chegada, é a partida, é o início da retomada, assim como as diretas não foi o fim da ditadura diretas. A ditadura acabou com a eleição do Collor em 89, mas a gente não vai esperar 4 anos, não, hein? Não vai ser lá de 5 anos, de 84 para 89, não. A gente vai querer esse ano, em 2018. A gente vai fazer pressão para isso, muito mais forte. Então, Wellington, vou correr agora para falar os outros temas. Nós recebemos aqui a colaboração de um historiador, amigo do programa, que é habituado, por ofício, a fazer degravação e transcrição de áudios, né, documentos históricos, e aí ele se ofereceu, procurou e falou, olha, não, vou fazer a transcrição desse áudio. E aí mandou, porque é muito importante, mandou para mim, por isso que até que eu me atrasei hoje para o programa, porque eu tive que publicar hoje de manhã. Tá aí o link já na descrição do vídeo e também na seção de comentários pregado aí, porque é importante, porque muita gente não entende, como a gente alterou o áudio, evidentemente, para proteger a fonte, piorou a percepção. Algumas palavras, alguns nomes próprios, nome de programa, não ficou tão compreensível. Então, ele fez, eu peguei, revi, corrigi o que não estava errado e publiquei. Então, já está lá, inclusive está como atualização no post antigo de segunda-feira, lá no final, sempre coloco a atualização no final, quem já leu para não ler tudo vai lá para baixo, mas também publiquei como post autônomo lá no nosso blog a transcrição. É importante, vai ficar importante para aumentar a disseminação. De qualquer forma, isso já é um post mais lido do Duplo Expresso aí na sua breve história. Você já está com muita leitura, muita repercussão. O pessoal da direita passando recibo, Wellington, vindo atacar, troll, indo lá no meu blog pessoal, no Duplo Expresso falando. Então, chegou onde tinha que chegar esse áudio. E aí, tanto chegou onde tinha que chegar, Wellington, que o Marcelo Odebrecht, mais uma vez, via Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, passou recibo também, plantou mais uma notinha lá, que saiu ontem, porque aqui no programa a gente questionou ainda ontem, falou assim, mas como é que o Marcelo Odebrecht está dizendo que tem acesso a e-mail
da Braskem nessa chantagem, que o Marcelo Odebrecht está chantageando a Lava Jato. Porque ele fala assim, olha, eu vou derrubar a casa. Se vocês não acabarem com essa prisão domiciliar que vocês me impuseram, eu vou falar que essa investigação de vocês é forjada, é combinada com o Odebrecht. Então, você tem que quebrar o meu galho também. E aí ele botou isso, falando que tinha achado, chegou em casa da cadeia e achou os e-mails que comprovariam essa ameaça que ele faz. Aí eu aqui no programa eu falei, ué, mas como que ele achou isso se o computador dele foi apreendido? Que história é essa? Aí me sinto muito honrado, Marcelo Odebrecht nos respondeu via Mônica Bergamo. Veja uma notinha que ele plantou lá na coluna dela. Ampulheta. Marcelo Odebrecht demorou para ter acesso aos dados de e-mails da época em que presidia o grupo de sua família. Ele deixou a prisão no dia 19 de dezembro, mas recebeu o HD com o conteúdo do computador, que está apreendido na Polícia Federal há poucos dias. Ou seja, ontem ela tinha falado que ele tinha olhado no computador, eu falei assim, ué, que história é essa esquisita? Se o computador não está apreendido, provavelmente foi apreendido coisa nenhuma. Isso é combinado, entendeu? A coisa estava ali. Então, pode ser que ele tenha um computador. Agora, para não descarar de vez, porque se ele expuser agora o que ele sabe da face da investigação, ele perde a alavancagem, ele perde o poder de chantagem sobre a Lava Jato. Então, ele precisa agora defender e dizer que não, meu computador está lá com ele sim. Eu peguei foi um HD. Que HD é esse? Quem deu HD? Quem que tem isso aí que está passando para todo mundo? Pego no flagrante e passando o recibo do que a gente está falando aqui, Wellington. Pois é, se ele tem um HD, isso quer dizer que a Polícia Federal apertou, mas não acendeu, né? É. Prendeu o computador e o HD. Que bonito, né? Ô, Polícia Federal, que papel é esse aí? Não é? A Polícia Federal, Wellington, a Polícia Federal não foi aquela que do dia da batida fake lá, botou o aparelho para grampear e falou, olha, pessoal, tô grampeando todo mundo a partir de agora. É essa Polícia Federal aí. Pois é. Rômulus, cocô do dia para você. Cocô do dia, Wellington, é a elite brasileira entreguista, porque hoje é a conclusão lá, né, dos seus prepostos, dos seus capitães do mato, que vão muito provavelmente confirmar a sentença do Lula, mas esse é um trabalho de uma elite entreguista que está sequestrada, inclusive, a mando do capital financeiro internacional e do aparelho do Deep State, do Estado profundo americano, que é capturado também pela finança internacional. Então, elite brasileira entreguista é o cocô do dia. Pois é, Rômulus, para mim, o cocô do dia é a Rede Globo, que é a grande culpada pelo golpe, o grande instrumento do golpe e a grande culpada por ter enganado brasileiros para que Dilma fosse destituída através de um golpe com mentiras e agora permitindo que uma mentira de Sérgio Moro, potencializada por ela, Globo, chegasse a esse extremo de colocar um julgamento em segunda instância de uma mentira. Mas é isso aí. A reação começa hoje. Hoje é o dia que o brasileiro acorda. Golpe é golpe, não existe brincadeira. Eles vão mostrar hoje que golpe